professora vai fazer a devolutiva das atividades da primeira semana. Então, a gente vai fazer uma correção juntos, tá? Então, primeira coisa, pra gente começar esse vídeo, eu quero que vocês peguem o livro didático de vocês e a atividade que vocês fizeram. A gente vai fazer uma correção, vocês vão checar as respostas de vocês. Se ela tiver correta, né, com o mesmo sentido que o professor, perfeito, deixa como está. Lembra, não é para estar idêntico da professora, cada um escreveu com as suas palavras, é para ter o mesmo objetivo, o mesmo sentido. Se ela estiver errada, vocês vão apagar e vão corrigir, tá? Não tá conseguindo acompanhar? Dá uma pausa, pega, faz a correção e aperta o play novamente para continuar, tá certo? Porque aqui na sala, aqui a gente não vai ter aquela dinâmica, professora, né? Para um minutinho, professora, volta aqui. Então, no momento que vocês tiverem dúvida, volta, aperta a pausa para vocês conseguirem ir acompanhando a devolutiva e a correção das atividades, certo? Ao final, eu vou deixar uma atividade para vocês preencherem da devolutiva, tá bom? Então, vamos lá? Eu vou fazer a leitura dos exercícios, então por isso que é importante vocês estarem com o livro, e vou projetar aqui para vocês as respostas, tá? Para vocês irem conseguindo anotar, caso tenha necessidade de corrigir, tá certo? Então, as nossas atividades da primeira semana foram das páginas 48 a 51. A gente estava vendo ainda em sala, né, o surgimento do homem na Terra, como que o hominídeo surge, quais vão ser o primeiro jeito que o homem vai povoar, né, os primeiros períodos, né, o período da pré-história. Então, os exercícios voltavam-se nisso. A professora deixou como referência alguns vídeos, pediu para você fazer as leituras que antecedem as páginas das atividades, que é o conteúdo, e durante também a correção eu vou acabar explicando um pouquinho os exercícios. Vamos lá? O vídeo vai ficar um pouquinho longo, sim, é como se fosse uma aula, tá? Então, vamos acompanhar, vamos aprender, vamos tentar aí seguir a nossa rotina de estudo, tá bom? Então, vamos lá. Então, a primeira atividade, né, era a seguinte pergunta. Leia o trecho a seguir e observe a imagem e responda. Aí no livro de vocês tem duas fontes. A primeira é um trechinho do livro de Gênesis, e a segunda é uma pintura de Michelangelo, tá? Que representa aí a criação do homem. Aí a primeira pergunta era, a visão lembra que a gente trabalhou a origem criacionista e evolucionista do homem, certo? A visão da origem da vida na fonte 1 é criacionista ou evolucionista? O livro Gênesis, daí tá dizendo assim, lá no começo, logo digo, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou. Essa, então, é criacionista ou evolucionista? Criacionista. Deus criou, né? A evolução, a gente viu que é um perfil bem diferente. Exercício B. A fonte 2, imagem, confirma ou nega, né? Essa imagem aí que a gente tem lá no livro, né? Do Michelangelo, ele tá confirmando ou negando que é uma teoria criacionista. A fonte 2 confirma o que está na fonte 1, ou seja, que é criacionista. C. Observando a imagem, é possível concluir que o pintor acreditava que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança? Sim, pois os traços dos dois personagens principais das pinturas são idênticos, né? Quando ele diz lá no Gênesis, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, não é semelhante, né? Se a gente pegar aqui o Deus que está sobre as nuvens aí e Adão, é a semelhança, são idênticos, certo? Vamos para a atividade 2. Atividade 2 diz assim, assinale a incorreta e corrija. Esse tipo de exercício a gente já fez bastante em sala de aula. Vocês têm que fazer a leitura de todas as frases. As que estão corretas, perfeito. A que você está errada, além de você indicar para mim qual está errada, você tem que deixar ela certa para mim. Então, vamos dar uma leiturinha rapidinha nas opções e identificar a errada. Então, tem lá. 2. Assinale a incorreta e corrija. A principal teoria do evolucionismo, o cientista inglês Charles Darwin. A gente já viu que o principal teórico da teoria evolucionista é Charles Darwin. Pronto, já matei essa. B.
Os seres vivos passaram por um processo de seleção natural, sim, né? Para Darwin, ele diz que esse processo de evolução foi uma seleção natural, onde os que desenvolveram habilidades, conseguiram enfrentar as dificuldades, foram sendo selecionados e conseguindo sobreviver aos períodos, né, às dificuldades. C. Outras espécies animais não apresentavam características para enfrentar as mudanças que de tempos em tempos ocorriam no ambiente e como não conseguiam chegar à fase de reprodução, eles foram desaparecendo. É exatamente o que a seleção natural diz. O animal, o homem, que ele não conseguiu se transformar com as mudanças, ele não chegou à fase de reproduzir. Se ele não se reproduziu, ele foi desaparecendo. D, e último. Darwin afirmou que o ser humano descende do macaco? Não. Darwin, ele não afirma isso. Lembra que a gente trabalhou bastante isso nessa aula, né? Que a gente vem da origem do hominídeo, né? A nossa espécie, ela se aproxima muito, mas nós não éramos macacos, né? A gente, então, a alternativa, atividade 2, a alternativa incorreta era D. Então fica assim, como que eu vou corrigir ela? Darwin nunca afirmou que o homem descende do macaco, mas sim que os seres humanos e os macacos têm um ancestral comum, certo? Vamos para o exercício 3. O exercício 3 é muito parecido com o exercício número 2. Ele diz assim: sobre fósseis, lembra que a gente já trabalhou, né? Fósseis são aqueles restos que foram petrificados, né? E conseguiram chegar até o nosso período. Assinale a incorreta, ou seja, novamente, eu tenho que achar a incorreta e justifique sua escolha. Por que ela está errada, certo? Então, vamos lá. Vamos descobrir qual está errada. Rapidinho a leitura novamente. A. Os fósseis são vestígios ou restos petrificados de seres vivos? Sim. Lembra que a professora falou? O fóssil é um vestígio que petrificou e conseguiu sobreviver ao longo do tempo. B. Na análise de fósseis, um crânio pode informar a espécie do gênero Homo? Sim, né? A gente tem características, os cientistas eles conseguem determinar isso por várias características que cada espécie, o Homo erectus, o Homo sapiens, o Homo neandertal tem. Então, ele consegue perceber, sim. C. Analisar um dente pode indicar se o indivíduo se alimentava de carne ou sementes de vegetais, dentes de leite, indicar tratar-se de um fóssil de uma criança? Sim, novamente. Né? A gente tem, se eu pegar a dentição de uma criança e de um adulto, um cientista consegue perceber a diferença e nós, por causa do tamanho, talvez a gente consiga perceber, mas outros traços, o cientista que trabalha, estuda, analisa isso, ele vai conseguir identificar, sim. D. A partir da análise de um fóssil humano, é impossível saber se é de um homem ou de uma mulher? Errado, né? O cientista, ele consegue perceber, sim, não é impossível. Então, a alternativa incorreta é a alternativa D. Como que eu posso justificar que ela está incorreta? Então, vamos lá. É possível identificar o sexo pelo fóssil humano. Aí eu vou dar uma característica que o cientista fala pra gente. Como que é possível? Principalmente pela pelvis, aqui o quadril, né? A pelvis masculina costuma ser mais pesada e mais estreita do que a da mulher. A pelvis feminina é larga e achatada para permitir o parto, né? Então, a pelvis feminina, normalmente, ela é mais larga por causa da reprodução, né? A já do homem, não. Então, é possível, sim, identificar por um fóssil se aquele fóssil é do sexo masculino ou feminino. Vamos continuar? Página 49 ainda. Vamos para a atividade 4. Ela estava assim: monte uma ficha no caderno com base no que você aprendeu. Então, tinha uma ficha lá, certo? Com 3 itens. E vocês tinham que localizar nas páginas que a professora deu de referência para vocês essas informações, ok? Daí tinha, ó, espécie de qual fazemos parte. Qual é o nome científico do ser humano que a gente trabalhou? A nossa espécie, né, provindo dos hominídeos, é o Homo sapiens sapiens. Em latim, que é o homem que sabe, ok?
Onde se originou? O fóssil mais antigo que a gente já encontrou de um Homo sapiens sapiens é na África. Encontramos outros fósseis? Sim, mas com a datação muito mais recente. Então, tudo leva a crer, né? É um consenso científico, né? Que tudo leva a crer que o primeiro homem surgiu na África e o Homo sapiens também. Época em que surgiu, o fóssil do Homo sapiens sapiens mais antigo já encontrado surgiu há cerca de 100 mil anos. Então, provavelmente é o período que o Homo sapiens sapiens está na Terra, certo? Vamos para a atividade 5. Elabore uma linha do tempo mostrando os períodos em que se costuma dividir a pré-história, que é o período que a gente está estudando agora. E assinale algumas das descobertas mais importantes desse longo período. A pré-história é o período mais longo da história, porque ela vai desde o surgimento do Homo, né, não do Homo sapiens, do Homo, do hominídeo, até a invenção da escrita. Então, a gente acredita que a primeira espécie do Homo surgiu há 2 milhões de anos antes de Cristo, certo? E esse primeiro período a gente chama de Paleolítico, que é o período da pedra lascada. É o período que o homem usava objetos só de lascas de pedra. Ele ainda não sabia manipular, transformar aquele objeto. Então, a gente chamava esse período de período paleolítico ou idade da pedra lascada. Então, ele começa mais ou menos há 2 milhões de anos. E ele termina, olha como ele é longo, há 10 mil anos antes de Cristo, que é o homem, quando o homem ele começa a praticar a agricultura. Nesse período aqui, o homem ele é nômade. O que é um homem nômade? É aquele que não tem moradia fixa. O homem não sabia plantar. Então, para ele comer, ele tinha que ficar procurando, caçando, colhendo. Ele não sabia plantar, ele sabia só colher ou caçar. Então, quando acabava o alimento de uma região, ele tinha que se mudar. Então, a gente chamava esse período do homem nômade. Quando ele acaba, quando o homem começa, né? Lembra que a professora trabalhou? Quais que são as mudanças no mundo? O homem era muito observador. Então, quando ele começa a observar a natureza, ver, por exemplo, aquela semente que derrubou, brota novamente, quando ele descobre a agricultura, como plantar, ele vai pensar, opa, eu preciso ficar mais mudando de um lugar para o outro? Se eu tenho o alimento aqui, eu permaneço aqui, esse alimento vai crescer, eu vou poder me alimentar de novo. Então, a gente marca aqui esse divisor. Então, com 10 mil antes de Cristo acaba o período paleolítico e inicia-se o período neolítico, que é a idade da pedra polida. Aí também pode ser chamado... Por que a idade da pedra polida? Porque o homem começa a manipular, transformar os objetos, principalmente de pedra inicialmente, né? Então, antes ele usava uma lasca, agora ele vai polir, deixar aquele objeto mais uniforme, né? Mais propício para aquilo que ele quer utilizar. Esse período ainda tem umas subdivisões, porque no período neolítico, o homem vai começar a desenvolver várias coisas que vão melhorar o seu dia a dia. Antes, a maioria dos objetos era de pedra, ele vai começar a usar metais, ele vai descobrir a cerâmica, né, a cozinhar o barro, né, se ele planta, agora precisa de um lugar para guardar aqueles alimentos, né? E ele termina quando? Com a invenção da escrita, em 3,5 mil anos antes de Cristo. É importante frisar. Quando eu coloco aqui 3,5 mil anos antes de Cristo, não é que todo o planeta Terra descobriu a escrita. Tanto que teve sociedades que nunca não chegaram a desenvolver a escrita. Mas a gente começa a perceber que várias sociedades, a partir desse momento, começam a desenvolver uma forma de escrita. Antes, qual era a forma de comunicação, né? Pelos desenhos, pelas pinturas rupestres, que a gente acha em diversas cavernas, tá? Nesse período também é importante a gente frisar que o homem passa a ser sedentário, é aquele que tem moradia fixa, já que ele planta, ele não precisa ficar mais mudando de um lugar para o outro. Todas essas informações estavam no texto. Então, de maneira resumida, o que a gente precisava colocar nessa linha do tempo? Os dois períodos, paleolítico e neolítico, o início do período paleolítico, o divisor do paleolítico para o neolítico e esses dois momentos que são extremamente importantes, a descoberta de metais e a invenção da escrita, certo? Página 49, atividade 6 ainda, tá? Na mesma página. A professora tá mudando o slide, porque não coube, né? Nossa
projeção aqui pequena. Atividade 6 dizia: elabore um período explicando a passagem do nomadismo para o sedentarismo. A professora acaba que quase se adiantou, né? O que é o nomadismo? É aquele que não tem moradia fixa. Ele precisa estar sempre andando atrás de alimento. E o sedentário é aquele que tem moradia fixa, né? Ele sabe plantar, ele sabe criar animais. Então, a caça, ele continua caçando? Continua, mas vai diminuir. Então, como que a professora sintetizou essas informações? Lembra, não precisa estar idêntico da professora. Precisa ter o mesmo sentido. Então, vamos lá. Com o desenvolvimento da agricultura e do pastoreio, o que é pastoreio? Criação de animais. Os seres humanos passaram a produzir seu próprio alimento e não precisavam mais mudar constantemente de um lugar em busca de caça e coleta de alimentos. Então, aos poucos, foram se tornando sedentários, isto é, passaram a ter moradia fixa. De nômade, aquele que não tem moradia fixa, por fim o homem passou a ser sedentário, que tem moradia fixa, principalmente por causa da descoberta da agricultura e do pastoreio, certo, turminha? Vamos agora para a atividade 7, lá da página 50. Sigam aí no livro, tá? A atividade 7 é novamente muito parecida com aquelas outras que a gente já fez lá na 2 e 3. Ela tá assim: assinale a incorreta e justifique a sua resposta. Vamos dar uma lidinha rápida aí. Então, A. O Paleolítico foi um período muito longo, no qual os homens sobreviviam da caça, pesca, coleta de frutas, sementes, raízes, folhas, por isso ficou conhecido como caçadores e coletores? Perfeito, resumindo o Paleolítico perfeitamente. B. Os homens do Paleolítico eram sedentários, isto é, tinham moradia fixa. Sempre que a caça, os peixes e os frutos de uma região começavam a rarear, eles apelavam para a prática da agricultura em busca de alimentos. Epa, a agricultura é justamente ao contrário. Então, os homens do Paleolítico, eles não eram sedentários, eles eram nômades. Então, a alternativa errada é a alternativa B. Então, ó, os homens do Paleolítico eram nômades, estou corrigindo ela. Isto é, não tinham moradia fixa. Sempre que a caça, os peixes e os frutos de uma região começavam a rarear, eles se mudavam para outra área em busca de alimentos, certo? Exercício 8, já descobri minha errada mesmo, né? Exercício 8, pergunta assim: observe a imagem com atenção. Então, tem uma pintura rupestre aí, certo? As pinturas rupestres achadas nas cavernas, normalmente feitas com sempre de origem natural, tinta de alguma árvore, algum fruto, né? Normalmente eles faziam tintas naturais, né? E acabou permanecendo, de acordo com a condição, acabou permanecendo até na atualidade. Aí ele diz: com base na imagem, é possível saber em que período da pré-história essas pessoas viveram? Lembra? A gente viu o período paleolítico e neolítico. Paleolítico, homem sedentário, caçador e coletor. Neolítico, homem começa a praticar agricultura e a criar animais. E olhando então essa imagem, eu consigo dizer se é do paleolítico ou do neolítico? Essa é uma imagem ela é do período neolítico. Eu consigo determinar? Sim. Por quê? Eu não estou vendo vaquinhas aí, né? Eu não estou vendo. O que sugere? Que essa imagem está representando a criação de animais, né? Então, ele pede lá para justificar a resposta. Sim, eu consigo perceber. É do neolítico. Época em que os seres humanos já praticavam a agricultura e o pastoreio, certo? Vamos para a página 51 e última desse primeiro vídeo de vocês, certo? Essa página 51, né? Vocês têm um texto de referência, leitura e escrita em história, e a partir dele vocês iam fazer a leitura junto com os conhecimentos que vocês adquiriram, fazendo as leituras e assistindo os vídeos para responder as atividades, responder os exercícios de A a D. Então, vamos lá? A pergunta A diz assim: o que significa o processo de sedentarização? Então, vamos lá.
significa o processo de fixação do homem em um território, passa a ter moradia fixa. Então, o processo de sedentarização foi quando o homem deixou de ser nômade e passou a ter moradia fixa. Lembra, a resposta de vocês não precisa estar idêntica, ela precisa ter o mesmo sentido. Exercício B. Segundo o texto, que fatores contribuíram para a sedentarização dos seres humanos? A agricultura, né? Então, quando o homem agora tem comida disponível, não precisa ficar mais procurando. A domesticação de animais, não precisa estar sempre caçando, ele tem lá os animais à sua disposição quando necessário. As técnicas de controle do meio ambiente, tudo bem? Que aí principalmente são as construções de diques, de represa para conter a água. A gente vai ver, né, quando a gente começar a estudar as primeiras civilizações, elas vão sempre se fixar ao lado de um rio, né? Então, isso é extremamente importante, o controle da água. C. Com base no que você estudou nesse capítulo, responda: que mudanças foram ocasionadas pela prática da agricultura? O que mudou na vida do homem quando ele descobre a agricultura? A sedentarização, as descobertas de novos instrumentos de trabalho como a enxada e a foice, a invenção da cerâmica, o crescimento da população. Quando o homem descobre a agricultura, ele vai começar a inventar novos instrumentos para produzir mais, para tornar mais prático, mais fácil. Lembra que a gente trabalha na aula de tecnologia? Tudo que o homem cria é uma tecnologia. Quando o homem cria a enxada, a foice, é uma tecnologia que vai ajudar numa atividade, né? Facilita a vida do homem. A tecnologia é aquilo que facilita a vida do homem. A invenção da cerâmica. Agora eu tô plantando, né? Eu preciso ter um objeto para guardar. Olha pra você ver, né? Parece como foi importante quando ele aprende a moldar um jarro, a cozinhar no fogo, aquele óleo do milho do fogo, como vai ser importante para o homem, né, caminhar para melhorar a sua qualidade de vida. Consequentemente, mais alimento disponível, melhor práticas, vai fazer com que aumente a população, certo? Antes, a taxa o nível de sobrevivência, né, a expectativa de vida do homem era muito baixa, né? Com isso vai aumentar e também, consequentemente, vai aumentar a reprodução e vai crescer a população. E última, qual é a importância da agricultura no mundo atual? A agricultura e a pecuária, que é a criação de animais, são responsáveis por gerar alimento para o mundo, né? Hoje em dia, antigamente quase toda a comunidade tinha uma parcela de pessoas dedicadas à agricultura. Hoje em dia a gente precisa de uma grande parcela da sociedade que também se dedique a isso para alimentar, né? Então nós temos a nossa comida na mesa porque alguém cria, alguém cultiva, alguém cria esses animais. Tudo bem, turminha? Então, a professora fez com vocês agora a correção dos exercícios. É extremamente importante que vocês façam as paradas no vídeo para anotar, fazer as correções. Agora, nessa folhinha que eu vou deixar para vocês, né, aí embaixo, eu quero que vocês verifiquem, né, quais os exercícios que eu acertei, quais eu tive dificuldade, quais eu precisei corrigir, qual foi o nível de dificuldade da tarefa, tá bom? Então, respondam a devolutiva aí que vocês vão entregar. Provavelmente a gente tem várias novidades essa semana para passar para vocês. A gente está passando por um processo de formação e daí vocês vão ter orientações de como tá entregando essas atividades que vocês fizeram para mim e a devolutiva, tá bom? Beijão, professor, tá morrendo de saudade. Nós vamos tentar manter o nosso contato. Qualquer dúvida, manda lá no grupo, tá? Acompanha a gente para não ficarmos defasados, né? Neste momento tão difícil, a gente também precisa tentar manter de alguma forma a nossa rotina. Beijo, desculpa qualquer coisa, a professora não está habituada, né? A professora adora a sala de aula, mas a gente está tentando adaptar, então não ficou perfeito, mas eu acho que é um jeito de chegar até vocês, tá ok?